Estamos gravando. Então, o que diferencia a docência de outras profissões? Tá? Então, Maurice Tardif, lembrei o nome do autor. Tem um outro também, acho que é o Claude Dubar. O Claude Dubar trabalha com socialização e tem uma segunda parte do livro que ele trabalha com socialização profissional. Né? Então, são elementos que compõem a docência, características, aspectos que a diferenciam, não é, de outra profissão. Tá? Por exemplo, o Maurice Tardif vai dizer, por exemplo, que a docência é uma profissão tipicamente de interação humana. Né? Outras profissões nem tanto, ou não, né? Vamos dizer assim, né, e tal, né? Não é de interação. Tu interage com um objeto, não é? A partir de determinados objetivos e tudo mais. E aí, uma característica essencial era essa. Né? E a condição docente, ela meio que se articula com as condições de trabalho também, né? Quer dizer, mas, claro, não só isso. Um outro aspecto, né, é uma profissão tipicamente orientada com um objetivo muito específico, mais ou menos específico, que é elevar o capital cultural dos discentes. Né? E aí, em capital cultural, a gente considera não só conhecimentos, não é? Mas ao acesso a todos os múltiplos aspectos do mundo da cultura. Né? Como de resto também, que isso envolve, como é uma profissão tipicamente de interação humana, ela trabalha com uma categoria muito cara à sociologia, que é a socialização. Então, essa interação humana envolve não só conhecimentos, que, por óbvio, assume... Não, isso é discutível, tá? Eu tenho uma... Não que eu não concorde com a centralização que os conhecimentos têm na vida escolar. Eu acho que são importantes, necessários, é um direito das pessoas acessar o conhecimento e ou produzi-lo. No entanto, tem esta outra dimensão da formação humana, por isso que eu não trabalho muito com a ideia de treinamento, não, eu trabalho com formação humana. Aliás, lembrando do Carlos Rodrigues Brandão, né? Que é um antropólogo, né? Sim. Nós, os humanos. Legal. Humanos. Ele é muito bom, né? E aí, então, isso tem a ver também, a formação, não é? Lembrando também o Edgar Morin, é de uma complexidade infinita, tá? E a gente não pode trabalhar só com a questão da cognição, aí entra a questão dos afetos, dos valores, não é? Então, por exemplo, incidir em alguma medida na questão da personalidade. Personalidade não é algo estanque, né? Não é algo que se possa definir. A personalidade daquele indivíduo, daquela pessoa. A personalidade, não é? Ela é sempre vivida em determinados contextos e ou situações, onde nós manifestamos a nossa forma de imprimir a digital no mundo, né? A nossa a nossa agência, por usar uma expressão da sociologia, tá? Ou a nossa subjetividade, né? Então, personalidade é processo. Sim. E, nesse sentido, a socialização também. Claro. Então, há claro que tem autores, agora não vou citar, não é o caso, mas então, uma das dimensões da atuação docente, voltando, então, para os professores, é incidir na qualidade da socialização dos alunos e das alunas, ou seja, o professor é o meio de interação dos alunos, aliás, perdão, é um dos meios, quiçá o mais importante em se tratando de escola. Sem dúvida. O professor é a principal variável da qualidade da educação. Por óbvio, não é a única, aí entra financiamento, equipamentos, não é? Quer dizer, outros elementos, a própria gestão da escola, enfim. Então, tem a qualidade e o
o acesso à cultura dos pais, escolaridade dos pais, aí, enfim, tem muita coisa que interfere na qualidade da educação. Mas, então, esse papel do docente, então, essas especificidades da docência é que marcam, então, vão dando contorno, não é? Nessa definição da docência. Então, tem um pouco nesse sentido, tentando dar conta do que... E dentro disso, olha só, enquanto tu está falando, eu estou fazendo algumas conexões já, com a Neurodutec, com a proposta que a gente mandou. Olha só a minha impressão, dentro desse capital cultural que tu comentou, né, que surge muito da interação, né, não só com o docente, mas com os alunos, tudo, existe o conhecimento, né, é o que tu gera dentro disso, e dentro dos aspectos da Neurotech, a gente separa bem as que a gente chama de memórias semânticas, que são, eu não sei se você é familiarizado com o termo, talvez seja um pouco mais da neurociência. Não, sobre memória, eu invadi pelo campo da sociologia, não é? Aí tem a partir da leitura de um sociólogo, acho que o Paulo lembra, do Bernard Lahire, que ele trabalha, tem um livro dele, O Homem Plural, e ele remete muito ao Halbach, sobre a questão da memória, que o Halbach trabalha memória individual e memória coletiva, tá? Mas ainda numa perspectiva da sociologia. Né? Desculpa. Não, que tem interação, acho que é bem valoroso essa ideia de incluir um pouco, porque nós na neurociência não temos nenhum aspecto sociológico, mas eles se combinam em vários pontos que a gente não trabalhou muito ainda, mas eu acho que essa conversa que pode gerar esse tipo de interação. Mas a ideia de conhecimento semântico, né, puxando para o lado da neurociência, é aquele conhecimento geral, em que o teu self, o teu eu, ele não está incluído. Então, quando tu, no ensino médio, que está sendo o teu alvo atualmente, tu aprende sobre ciência, sobre geografia, é um conhecimento que tu usa, tu retém ele cognitivamente, para tu ir bem numa avaliação, mas ele não tem uma representatividade importante para o teu eu, para a tua identidade, ele é desvinculado. Mas, proveniente das interações, isso tem a ver com a personalidade, né, que você estava comentando, esse processo dinâmico de construção de personalidade e identidade, tem a memória episódica. O que difere a semântica da episódica é que a episódica tem um valor emocional atrelado e o teu self está incluído. Então, é algo que faz sentido para ti. Assim, neurocientificamente falando, a tendência de uma memória episódica aprendida em sala de aula, dentro desse capital cultural, é algo que vai fazer parte da minha identidade, não vai ser desatrelado. Eu acho que isso remete à conversa que a gente teve anteriormente, né, de a gente querer fazer uma educação para além da educação formal, né, uma educação mais de formação de caráter, de identidade, de valores, e para isso a gente precisa recorrer a essas interações que trazem memórias emocionais e memórias episódicas. E, em termos de consolidação de memória, já é muito bem mostrado, não só em animais, mas em humanos também, que esse tipo de memória é muito mais, eles chamam de duradoura, né, long lasting, elas ficam para a vida inteira porque elas se acoplam ao teu repertório, né, de memória de quem tu é. Então, talvez, eu acho que um dos ganchos que a gente consiga fazer, talvez seja esse, né, dentro do capital cultural, né, dentro da socialização do professor e a formação do aluno, a gente tem a existência de algumas memórias, de alguns aprendizados, que são mais significativos para a formação, né, do conhecimento em termos de quem a pessoa é, né, de identidade, ideologia, e remete em escolhas e decisões, mas, como tu falou, é o coletivo, é mais coletivo e menos individual. Não sei se faz sentido isso para vocês. Não, acho que faz, eu estou fazendo algumas conexões aqui. A analogia que eu faço é o seguinte aqui, em relação a, vamos chamar assim vou chamar genericamente de inteligência semântica, tá? Que não é uma expressão muito usada, mas enfim, eu como detesto inteligência artificial, acho inteligência semântica, mas porque no fundo, como é que é o processo da semântica? É um processo associativo, né? É um processo que nos dá uma capacidade cerebral de associar coisas, né? Relacionar e associar coisas. A analogia que eu faço com a socialização entre as pessoas, ou entre um grupo, né, mesmo que facilitada, orientada por um professor, né, que passa a ser uma referência dentro
dentro do grupo, né? Queira ou não queira, acaba sendo uma referência. Ele funciona analogamente, ou seja, a socialização não deixa de ser uma interação de coisas que podem ter identidade entre si e podem não ter. Então, aquilo que tem identidade entre si cria também uma associação. Como a gente faz isso dentro do cérebro, só que faz agora num grupo de pessoas, né? Então, quando está se discutindo, né, quando está se promovendo um debate, uma discussão, uma troca de ideias e tal, necessariamente vão surgindo essas identificações, né? Aquelas coisas, vamos dizer assim, simplificadamente, que eu concordo, que eu não concordo, ou que me fazem pensar, né, me fazem refletir, né, e que vão desaguar nisso, né, um novo acervo de valores ou de verdades, né? Ou seja, uma sessão em sala de aula pode modificar, vamos dizer assim, as minhas crenças, as minhas verdades a médio prazo. Os caras saem pensando naquilo, pô, o famoso assim, ó, mudei de pensamento, mudei de ideia, né? Eu pensava que era aquilo. Eu me lembro logo que eu entrei na URGS, principalmente no campo da história, eu tive esse baque, assim, eu tive as primeiras aulas de história na URGS, eu disse, poxa, a história que eu estudei não tem nada a ver com essa história que estão me ensinando aqui. Como é que é isso? E aí tu vai buscar mais autores, mais informações e vai consolidando uma nova história, na verdade, uma nova memória sobre o que poderia ter acontecido, né? E aí, ou pelo método científico, ou pelo método empírico, não importa, né? Mas, enfim, a socialização e na semântica, internamente no cérebro, no fundo é isso. Quanto mais abrangente, mais conceitos tu consegue armazenar na memória, em tese, mais associações, né? A tua rede, vamos dizer assim, de conhecimento se amplia, né? E mais associações tu consegue fazer, ou seja, mais aberta vai ficando, em tese, a cabeça, e não fechada, né? Como em alguns casos aí, né? Então, eu faço analogia porque, assim, o aspecto da socialização saudável, por exemplo, seria no sentido de abrir as pessoas cada vez mais dentro das suas experiências, né? Para um aprendizado, claro, aquele aprendizado do conteúdo, que a gente não foge, mas como o Virgílio fala, você vai bem além disso, né? Um aprendizado de vida, vamos dizer assim, né? Quer dizer, muitas vezes o cara traz aquilo como, quer dizer, literalmente uma sala de aula também é uma experiência de vida. Perfeito. Dentro de, bem que a gente está conversando do sistema de crenças, né? Como a gente atinge isso e deixa a pessoa mais receptível a mudar de opinião, né? Ser mais aberto né? Até uma coisa mais altruísta, assim, né? Sabe o que eu estava tentando achar isso, aqui? O auge que se diz é aquilo, né? O aprender a aprender, né? O aprender a pensar, na verdade. O professor de sucesso é aquele que consegue fazer, na minha opinião, pelo menos, o aluno pensar. Quando ele chega nesse ponto, ele atingiu a sua grande missão, fazer cada um pensar. E tu sabe, pai, que eu tava agora falando, como a gente pode medir, talvez, minimamente isso, uma coisa mais aplicada, aquela técnica, não sei se tu conhece, Virgílio, que o Roberto Lente lá comentou com a gente, o NIRS, né, Near Infrared Spectroscopy. Tu conhece essa, Virgílio? É uma técnica que é usada pedagogicamente em alguns casos. NIRS. Como é que é? Vou botar NIRS, Near Infrared Spectroscopy. Vou botar no chat aqui. É espectroscopia de infravermelho. O que isso faz? É bem interessante. Tu põe um capacetinho com alguns, não são eletrodos, são sensores. Porque não é eletroencefalograma, né? É diferente, é outro princípio. E esse sensor de infravermelho, ele consegue captar o comprimento de onda da hemácia. Hemácia é a molécula que carrega oxigênio, né, no nosso sangue. Então, como o oxigênio ele é importante para a energia e para a atividade cerebral, é como por ressonância magnética, tu mede a atividade cerebral baseada no fluxo de oxigênio, né? Eles chamam de método Bond. Tu vê onde é que vai o oxigênio, a glicose, que leva o oxigênio,
e tu vê onde o teu cérebro está, que parte do teu cérebro está sendo usada para interagir com o conhecimento, com o conteúdo. Esse NIRS, ele faz isso vendo a hemácia, então tu pode ver que áreas do cérebro do discente estão sendo ativadas e fazer uma espécie de sincronização com as áreas do docente. Por exemplo, né, quando eu estou ensinando algo, eu vi que eu quero tentar achar um artigo, vou mostrar para vocês, tem umas imagens que deixa mais fácil. Mas tu põe um capacetinho no aluno e no professor. E vamos supor que a gente está ensinando algo para os teus alunos. Tu vê em que área do teu cérebro tu está processando aquela informação. E isso remete a muito de como tu está interpretando ela. Porque cada área do cérebro tem uma função distinta. Então, tu pode subdividir, compartimentalizar onde a informação é processada, associada a como tu está digerindo aquela informação, entendendo ela. E tu pode ver o reflexo disso no aluno, para ver se existe uma sincronia, né? Digamos, uma sincronia de entendimento do conteúdo, porque a gente transmite conhecimento, mas a gente nunca sabe como esse conhecimento vai interagir com o que o aluno já tem, né? Então, isso é bem interessante, isso é mensurável, eu diria, né? Estou dizendo tudo isso para dizer que existem técnicas que conseguem ver isso acontecendo em tempo real. Uhum. E só especulando aqui, está querendo me dizer o seguinte, que é possível enxergar, né, através do NIRS, a região do cérebro que está mais ativada, e aí fazer conforme o mapeamento que se tem do funcionamento cerebral hoje em dia, né? Saber se aquela área que está sendo ativada é uma área da reflexão ou uma área só da memorização. Por exemplo. Exato, do semântico ou do episódico, né? Isso, exatamente. É aí que tu queria chegar, né? Algo que vai formar um cidadão, que vai dar, né, raciocínio crítico. O cara está na decoreba ou se realmente o cara está pensando. Está mudando ele, né? Está mudando. Isso é interessante. Não, deixa. Bom, muita coisa. Calma aí. Deixa eu. Estava tentando, mas não. É bastante coisa. Ô, Virgínio, só desculpa, só quero bem rapidamente, eu vou só mostrar uma imagem, só para ficar mais claro para ti, que eu acabei de pegar o artigo aqui. Eu vou compartilhar pela reação de ver a imagem, que vai ficar mais claro também isso. Então, aqui, rapidamente, um compartilhamento de tela, enquanto tu também digere. Olha, deixa eu ver, tá aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Peraí, deixa eu botar no meu browser. Não, tá aqui, desculpa. Tá aqui, ó, no Frontiers in Psychology. Então, esse aqui é um dos artigos, tem vários, tá? Esse aqui é um deles, que vê essa interação professor-estudante, né? Então, aqui, ó, para te ter uma ideia, ó, bom, é um pouco técnico, mas aqui basicamente é um mapeamento. Bota o link aí depois, tá? No chat. Sim, eu posso botar o link, ó. Bota o link, fica mais fácil para você olhar depois. Ó, esse aqui, ó, isso aqui que a gente usa no EduTech, né? Então, do laboratório para a sala de aula. Uhum. E essa é uma aplicação, né? Dentro de ciência. Então, esse pessoal do Rio de Janeiro lá. Esse pessoal aqui. Quem nos falou foi esse cara, o Roberto, vocês conhecem ele é um neurocientista. Lente, não. Roberto Lente. O nome não é estranho. Ele é bem influente, ele tem umas pesquisas bem legais nessa área aqui. Ele que nos passou esse artigo, na verdade. Então, depois eu te mando, mas tu vê que ele tem uma pegada bem pedagógica e social, assim, dentro da ciência. Deixa eu parar de... Era mais ou menos o que eu queria que tu visse, assim, essa imagem. Não. Ok. Mas depois tu olha com mais detalhes. Claro. Manda o link. Isso, beleza, deixa eu... Não, a propósito, eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui, aliás, vou abrir a janela. Tá um ventinho fresquinho. Aí pensei, com a janela fechada. Às vezes eu deixo muito fechado, porque tem umas pombas que vêm aqui. E aí eu tenho que espantar as pombas. Mas, enfim. Mas aí, deixa eu dizer assim, tem... Não, isso que o Paulo falava, né, entrando nessa questão, acho que tem, talvez, a gente poderia combinar, tá? Como é que vou tentar interpretar e ou classificar o que vocês trouxeram, tá? Eu acho que tem essa dimensão que está implícita aí na perspectiva sociológica, que é essa interação com o meio, né? Ou essa maior ou menor capacidade dos alunos de processar
não é, o que os professores estão falando, né? Como é que ele assimila isso, né? Se é que a gente pode dizer isso. Como é que ele interage com essas informações e qual é a reação dele a isso, né? Inclusive, eu acho que aí vocês podem falar com mais propriedade, inclusive a questão em que medida isso afeta ele, não é? Nessa perspectiva. E teu pai caiu? Caiu. Acho que a internet dele às vezes cai, mas acho que deve estar voltando já. Está voltando. Então, Tá gravando, né? vou aguardar um pouquinho, Deixa Tá. ele voltar. Isso. Não, mas legal, é por aí. É que assim, ó, a gente está te mostrando tudo isso, eu sei que é muita informação, né? Mas é que eu tô com uma certa expectativa de ver onde é que as nossas áreas, né? Porque a neurociência, a neurotech, ela está trabalhando bem com pedagogia e neurociência. Mas quando a gente quer ter essa dimensão maior de ensino, que é o que a gente está falando aqui, algo mais profundo, né? Eu queria incluir essa dimensão de socialização, que é justamente Não, acho que pontos, né? tem um aspecto, tem uma dimensão da socialização que eu quero dividir e que tem a ver com essa questão de uma educação transformadora, tá? Seria, né, um dos objetivos, não é, da aprendizagem, né? Vamos colocar a aprendizagem que é uma questão bem ampla, né? Talvez até mesmo associada, até mesmo uma congruência, diria eu, com a questão da socialização, né? O objetivo da socialização. Teu pai está demorando, danado. Pois é, deixa eu dar um. Não sei se ele viu, ele deve ter percebido que caiu. Deixa eu mandar Deixa eu ver se mandou algum WhatsApp aqui. Vou perguntar se ele vai. Vou perguntar se ele consegue voltar. O pai lá, ele tem o 4G que ele usa bastante. Ó, Voltou. Faltou luz aqui, cara. Faltou luz. Eu acho que foi no prédio, que está em reforma, o prédio. Acho que alguém desligou a chave e caiu tudo. Segue o baile. Tudo bem, acontece. Mas então, voltando aqui, tem uma dimensão aí dessa questão do contexto, do meio, e que está associado com os fins da educação. Para que serve essa porcaria? Afinal de contas, né? Tudo isso que essa é uma preocupação que há que se perguntar quando os professores planejam suas aulas, os recursos que utilizam, etc., se eles têm em mente, se eles consideram os fins da educação. Primeiro tem que definir, né? Quais são os fins. Então, mas tem uma palavra, eu acho que acho que ela tem uma dimensão agregadora e que alguns sociólogos, né, pode-se dizer até clássicos, trabalharam em conexão com a psicologia, que é a dimensão do caráter, né? Volto a dizer, uma coisa é o conhecimento, a outra coisa é o que eu faço com o conhecimento, né? Então, essa opção política, né, vou considerar assim, do caráter, né? O que esperar da reação das pessoas diante de inúmeras situações ao longo da vida, mais ou menos públicas, mais ou menos privadas, não é? Pode usar agora, ou eu vou para frente do quartel, né? Enfim, ou eu me cerco, vou atrás, tenho uma disposição para aprender e quero orientar as minhas decisões e as minhas ações, não é? A partir de conhecimentos ou informações, né, que eu vou atrás, eu tenho essa disposição de ir atrás e conhecer, né, as múltiplas variáveis que interferem na minha interpretação sobre a realidade, que é, na verdade, um princípio da totalidade, né, que é o princípio da totalidade. Mas, então, eu classificaria, assim, que vocês têm uma dimensão psicológica aí, do self, do eu, da iniciativa, de uma manifestação da agência muito própria, né, do indivíduo. Tem uma dimensão sociológica, então, essa interação com o meio, né, o professor é o meio, lembrava isso, né,
Essa dimensão mais da neurociência, ou da neuroeducação, né, que trabalha essa dimensão mais, vamos dizer assim, mais... Não é tão... Eu tenho medo de usar termos impróprios, mas essa questão da recepção da informação, como é que ela é processada e tudo, né, e como é que isso interfere, né, no modo de ver o mundo dos alunos, das alunas, né, da interpretação da sua realidade, né. Eu acho que essa dimensão, aprender a pensar, isso é algo, assim, recorrente na pedagogia, na sociologia da educação, quer dizer, porque é isso, né? Outro dia eu escutava um podcast onde estava falando o Roberto Mangabeira Unger, não sei se Pô, vocês conhecem, né? eu gosto, Gabriel. E ele recolocava essa questão do aprender a pensar, que é a escola, grosso modo, trabalha muito com memorização, né? Claro, eu acho uma injustiça tu generalizar tudo, porque tem muita experiência boa por aí, né? Claro. Que fazem coisas boas, estimulam os alunos a pensar e tal, mas não é regra. Não é regra, né? Então, trabalha muito com a memória, com a replicação, né, da fala do professor, do que está no livro, do que viu na internet, sem questionar a internet, aliás, entende? E aí, enfim, eu acho que essa é uma coisa interessante. Ouvindo vocês, aí eu começo a fazer, embaralho algumas coisas na minha cabeça, né? Bom, aliás, essa dimensão psicológica, eu acho que a gente trabalha muito pouco na sociologia, essa aliança, né, do eu, do self, como é que o indivíduo reage, né, interage com o meio. Eu acho que aí tem, porque, lembrando o próprio Mannheim, né, Paulo, quer dizer, essa dimensão, essa combinação, nós somos essa combinação entre equipamento sociológico e ambiente, aliás, entre equipamento psicológico e ambiente sociológico. Então, isso tem a ver também com a personalidade e também, grosso modo, com os fins da educação. Então, o que tu quer? Né? Tu quer formar que tipo de pessoa? Quer influenciar em que medida, em que aspecto quer influenciar a formação da pessoa? É só o conhecimento? É eu ensinar a pensar, o que ela pensa? Né? Que ela exercite seu pensamento e tudo, pensar como verbo, né? Sim. Não pensar, enfatizar isso, né, desse exercício, né, eu me lembro de uma frase do Pedro Demo, né, só sabe pensar quem duvida do que pensa. Perfeito, isso é mesmo. E duvida do que pensa, porque tu te questiona. Isso, seu exercício. Então. Aliás, tem um livro do Pedro Demo sobre isso, né, ensinar a pensar. Exato. Tem um livro dele. Eu já li muito Pedro Demo também, né? Mas, enfim. Mas eu queria chamar atenção para isso, né? Isso que vocês falavam também tem a ver com a ampliação das redes internas, ou o background que tu tens, né? Ampliando de uma forma ininterrupta, infinita, né? Ampliando essa dimensão da complexidade que tu tens contigo, e o que remete para a ampliação da tua capacidade de estabelecer relações com sentido, né? Quer dizer, eu acho que tem a ver com isso. Enfim, eu ficaria por aqui lembrando agora, eu não sei se vocês conhecem, eu comecei a ler o livro, tá? Confesso que eu parei, acabei de ter um outro... Gente, eu tenho uns 3, 4 livros que eu comecei a ler. Eu faço bastante isso. E aqui em cima da minha mesa, aqui, eu não tenho os dois. É um autor, eu não sei se vocês conhecem, vou botar aqui no chat. Tá. Gregory Bateson. Tá? Ele trabalha... tem um livro dele, eu acho que eu tenho também o outro aqui, é Ecologia da Mente. Se escreve assim mesmo, Gregory? Gregory Bateson. Gregory? Não, é Gre. Eu escrevi Gra. Desculpe, é Gregory, tá? Gregory. Tá. Gregory Bateson. Ele trabalha, tem um livro dele, Ecologia da Mente, tá? E esse que eu tenho aqui é Espírito e Natureza. Eu tenho em espanhol, enfim, estava lendo, né?
E eu comecei a ler, achei muito interessante, né? Eu achei, assim, enfim, eu teria que, a questão da ciência, relação em ciência e verdade, Sim. ele vai a trazer também que a nossa percepção da realidade ela é condicionada. Pode parecer ideias, não é? E ele faz, inclusive, tem alguns gráficos que ele usa, algumas imagens, não é? Enfim, né? A descrição do objeto é sempre arbitrária. Ele vai, eu fiz algumas anotações, né? Ó, aqui, ó, eu vou ler um parágrafo que eu acho que vale a pena. Está em espanhol, vou traduzir direto, tá? Sustento que é uma bobagem afirmar que não importa que indivíduo atua como núcleo de mudança. Isto é precisamente o que faz imprescindível a história do futuro. O erro marxista é um simples desacerto grosseiro em tipificação lógica, uma confusão do indivíduo com a classe. E aí ele vai, né, trabalhando essa questão do indivíduo, relação cultura-indivíduo, faz algumas críticas ao Marx, né? Sim. Pondera sobre a dialética do novo. Eu acho que tem é um autor que eu conheci quando eu estive na Espanha, tá? E achei muito interessante. Comunicação e crescimento, né? Palavras Interessante. estabilidade e mudança descrevem algumas partes de nossas descrições e tal. Enfim, eu ia entrar no terceiro capítulo agora e tal. Mas, então, esse autor me parece, talvez fosse interessante a gente visitar, tá? Porque a gente não ouve, o Gregory Bateson, o Paulo, É. ele foi esposo da Margaret Mead, Ah, antropóloga, aí, tá? Então, o pessoal conhece ela, mas não conhece ele. ele. Não Não, eu conhece. tô vendo que ele é pelo que ele escreveu aqui, ele começa a tangenciar Foucault também, porque, na verdade, ele entrou no aspecto aqui da esquizofrenia, né? Aham. Na Não, no duplo vínculo, que eles chamam, né? Teoria do duplo vínculo, né? deixa eu ver o que eu tenho dele na minha biblioteca. Interessante. Na minha biblioteca. E veja, professor, tu disse que o Gregory Bateson, ele é um cara que integra o que nós estamos falando, é isso? Tu acha que a gente pode visitar ele? Não, eu acho que eu não tenho assim elementos para poder dizer de forma concreta, tá? Falar com mais segurança, né? Mas é um autor que eu andei namorando, né? Deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu não tenho um dele, não acredito. Ah, tenho. Ih, tem várias coisas dele. Deixa eu ver aqui. É que a gente vai montando, né? Vai jogando ali, depois uma hora a gente vai ler, né? Sim. Tá, eu tenho um artigo aqui, Gregory Bateson, um pensamento complexo. Deixa eu ver se é sobre ele. Ó, Gregory Bateson é sobre ele, né? Um pensamento complexo para pensar a complexidade. Uma perspectiva de leitura terapêutica. Isso é mais da psicologia, né? Isso, pois é, não, ele entra bem aí. Na É, medida que ele entrou nesse campo da esquizofrenia aí, e da comunicação, da interação, né? aham. E da comunicação entre as pessoas, Ele tem uma uma espécie que de precursor aí de algumas ideias, eu acho eu. a chave semiótica de uma aventura epistemológica do século XX, esse artigo dele eu tenho também. Esse é dele, né? Então, é bem, mas, enfim, aliás, é sobre ele também. Não, quando eu encontro as coisas, eu vou guardando, né? Eu vou guardando, e eu tenho um livro dele, que livro é esse aqui? É um livro, não sei qual agora. Ele está fracionado. Bom,
Eu não sei, eu acho que é um autor que valeria a pena. Eu até, não sei se vocês querem entrar no artigo. Deixa eu perguntar, tu conseguiu dar uma lida? Sim, Assim? sim, sim. Se quiser ter alguma fala assim, tu viu conexões? Como é que foi a tua visão desse artigo? Eu tenho uma certa curiosidade, assim, querer ver o Tá, teu... eu vou começar do geral e vou para o particular, ok? Tá. Tá. Assim, ó, ele é um artigo ensaístico, tá? Ele é um ensaio, Não sabe, tá. né? Eu não tenho nada contra o ensaio, muito pelo contrário, né? Lembrando aqui o, o Jorge La Roça, entre outros autores, né? A escrita acadêmica e ou as revistas científicas, grosso modo, eles, enfim, valorizam a articulação entre teoria e empiria, tá? Então, a partir de dados, com uma lente teórica, eu formulo uma interpretação, tá? Então, isso é de forma muito ligeira, né? É um pouco o foco de muitas revistas, né? Pensando na questão da revista, tá? De uma publicação. Então, bom, e a academia, ela não valoriza o ensaio, né? O que é, bom, o que é um problema, eu acho que é um problema, tá? Porque, na verdade, é um exercício de pensamento, de articulação de ideias, eu acho que tem seu valor, né? Para vocês terem uma ideia, vários PPGs, pós-graduação, quando são avaliados, dependendo da área, valoriza tão somente a publicação em artigos científicos, ok? Ou seja, com a classificação da cápsula A1, A2, B1, enfim, tudo isso. Né? E não consideram a produção de livros na contabilidade da avaliação. Tá? Algumas áreas valorizam a produção de livros, tá? E que não necessariamente envolvem pesquisas empíricas, tá? Pode até se valer de pesquisas empíricas na argumentação, mas seriam, então, dados secundários, ok? Não é a pesquisa direta. E é o caso da filosofia, por exemplo, aqui na URGS. Eles consideram como uma variável de avaliação a produção de livros e tal. E, então, nós até podemos... Eu tenho uma outra escrita acadêmica, ensaios, experiências e invenções. Né? Quer dizer, aqui um dos artigos que eu li valoriza a questão do ensaio. Tá? Então, a gente teria fundamentação de buscar apoio, né, para fazer algo nesse sentido, teria que ver, então, qual é a revista, que espaço a gente pode buscar, ou dentro ou fora do Brasil, tá, para fazer. Sim, e Virginia, sobre interromper, só lembrando, assim, até ontem eu falei com a nossa estatística, né? Nós temos alguns dados que vão embasar esse ensaio. Então, eu acho que ele vai. Eu te mandei ele realmente como um esboço e um ensaio. Mas a ideia é pegar esses dados, bem consolidados agora, e pautar essa discussão em cima dos dados, daí botando depois o item de resultados, porque ele não tem o item de resultados nem discussão dos resultados. Para mim, a posteriori, eu estava aguardando essa análise, ok. Mas talvez eu queira comparar dentro do ensaio, viu? Conseguiu fechar o banco de dados lá? Consegui. Vocês querem, eu não quero interromper muito o Virgínio, mas eu sou um cara que... Não, agora não. Daí segue, né? Só por Não, tudo bem. Só para comentar até com o Virgílio, tá, que os dados não estavam fechando entre si, então, bom, vamos dar revisada em toda a base, né, em tudo que foi coletado, e basicamente foi refeito, vamos dizer assim, aqueles cálculos, né, aquelas estatísticas, aí fechando todas as pontas, né, não estavam bem fechadas, estatisticamente falando. Isso, não, é importante isso, né? Vocês colocarem isso. Então, vocês vão me perdoar, eu fiz, né, a minha interpretação em cima do texto que está aqui. Correto. Tá? Não, mas isso é uma boa, porque só o texto em sentido poderia ser um ensaio, eu acho que não. Não ok. Então, não, eu aprendi muito lendo aqui, eu acho que tem muitas coisas interessantes, né? E vamos ver se eu consigo traduzir um pouco
Claro, fui lendo e fui vendo conexões com alguns autores também, o Gregory Bates foi eu tenho uma outra, a Elvira de Souza Lima, tá? Eu não lembro se ela é psicóloga agora, qual é a formação dela, mas ela produziu, tem um livrinho dela, já tem tempo isso, né? É quase como um artigo publicado, como forma de livro, que é Todos Aprendem, né? Onde ela coloca que a aprendizagem é da natureza humana, né? Então, é Elvira de Souza Lima. E, bom, na sequência aqui eu vou lembrar algumas coisas. Bom, então, do geral para o particular, tá? Eu identifiquei, olha, umas 8 temáticas no artigo, tá? Estão em mais ou menos presentes no artigo, mas estão, vou usar um termo, talvez não seja melhor, mas vai lá, estão embaralhadas, tá? Então, aqui nós temos uma dimensão da organização. Claro que por um efeito de uma publicação, a gente vai organizar isso, e possivelmente em sessões, né? Sessões, desde a introdução, onde vai caracterizar talvez a metodologia, não é? Da coleta de dados, enfim, e tal. E também pontuar, né, as sessões, o conteúdo das sessões subsequentes, a introdução, etc. Mas uma primeira impressão que me deu, bom, tem várias temáticas e que são mais ou menos embaralhadas, tá? E que teria que organizar. Por exemplo, às vezes faço um conceito, aí depois vem o exemplo, aí volta para o conceito de novo e tal, então ficou um pouco embaralhado, ou não seriam exemplos, seriam as estratégias de inovação, de atuação e tal, aí depois volta para outra discussão conceitual, então acho que tem que organizar um pouco melhor ali, tá, essas temáticas. O que eu identifiquei de temáticas? Problemas de aprendizagem, essa foi uma, a neuroeducação propriamente dito, e não ficou claro, eu não consegui identificar o conceito de neuroeducação. Se fala sobre neuroeducação, mas não especificamente o conceito. Tá, eu confesso, gente, desculpa a ignorância da minha parte, tá? Mas Imagina. O que você... Tá, porque eu me lembro que a gente botou explicando o que seria ter educação, né? A junção ali, tá? Isso por si só não é o conceito? O que seria o conceito? Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir também aqui para mim, gente, que eu estou vendo. Não, está na página 2, tá? Tem fala da missão da neuroeducação, né? Uhum. Fala do ambiente colaborativo, né? Uhum. Aí fala da formação de profissionais, o diagnóstico é importante, perfil do aprendizado, mas eu senti falta ali de uma definição mais concreta, sabe? E até mesmo fundamentada, né? Fundamentada. Eu acho que eu vou pensando sempre na lógica acadêmica, tá? Vocês me perdoem, eu vou pensar na lógica acadêmica, né? Então, tem várias passagens que eu vi, assim, tem afirmações, tem expressões que não têm a fundamentação, né? E aí... Referência, isso? Fundamentação? Referência, isso. Quem é que está junto contigo, né? Quem é que te apoia, né, nesse argumento e tal? Porque, volto a dizer, na lógica da academia, né? A lógica da academia, tá? Então, isso eu achei assim... Bom, mas voltando aqui, só nas temáticas, eu vou ser bem telegráfico, tá? Eu queria fazer, na verdade, eu fiz uma leitura, fiz anotações à mão, assim, que eu li no sofá, sabe? Não que eu tenha lido de forma menos séria, mas não é o que me é de praxe, eu li muito na correria. Então, porque geralmente eu boto no computador e vou fazendo, né? Abro lá a revisão e vou colocando. Isso pode ser feito depois, né? Então, voltando aqui para os temas. Problemas de aprendizagem, neuroeducação, depois vem neuroeducação, aprendizagem e escola.
depois neuroeducação e memória, fazendo na memória, ou a função da memória na aprendizagem, talvez até fosse interessante uma sessão, né, sobre esse tema, tá? O perfil da avaliação na aprendizagem, tu entra na avaliação, que é outro tema, né, outra aprendizagem propriamente dita, né? Problemas de aprendizagem na pandemia. Então, aí tem a pandemia, que se agrega aí. Veja que tem uma certa congruência em algumas dimensões, mas sempre tem um aspecto diferenciador, né? Avaliação, pandemia, né? Então, acho que a gente tem que pensar em ajustar melhor isso para favorecer o leitor, a organização das ideias do leitor, tá? E depois fala em algumas estratégias e dinâmicas para a mudança. Seriam, né, sugestões ou ideias, né, para a mudança, como é que pode ser feito, né, diferente, etc, etc. Isso talvez fosse não é, claro, tem os dados empíricos aí que vocês, né, colocaram que tem em que medida esses dados dialogam com quais dessas dimensões aqui, entende? Né? Eu não saberia dizer, tá? Eu acho que, bom, aí detalhando um pouco mais, né? Eu acho que faltou, então, já disse isso, a questão da fundamentação de algumas ideias, eu pontuei aqui, né? Tem alguns argumentos, algumas afirmações que eu queria problematizar, tá? Uma delas é aquela, deixa eu identificar a página aqui, estava revisitando hoje pela manhã, aqui na página 10, né? No segundo parágrafo, diz assim, na segunda frase, terceira frase, assim, um diagnóstico de perfil de aprendizagem preferencial pode sugerir a forma mais adequada de transmitir o conteúdo para o aluno. O Paulo já me conhece, não é? Eu não gosto muito dessa palavra transmitir, tá? E vou dizer por quê. Porque, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente vai no estádio, quando a gente vê o jogo, tá, do Brasil, tá? Quando a gente vai no cinema, ver um filme, o que motiva o diálogo, se tu vai com a tua companheira, com a tua esposa, né, tal, ou no jogo de futebol? São as interpretações diferentes. A gente concorda, e naquilo que a gente concorda, a gente não estica a conversa. Ah, não, também achei, isso mesmo, também percebi isso e tal. Mas aquilo que é diferente, o que discorda, né, em verdade, é uma interpretação singular da realidade. O que eu estou tentando dizer com isso? O conhecimento, ele é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, eu tenho por isso que as interpretações sobre o mundo são as mais distintas e variadas. Então, eu questionaria isso de transmitir conhecimento. Não, tu oferece uma visão de mundo, uma interpretação, mas o indivíduo faz a interpretação da tua interpretação. Uhum. Ele vai aprender, assimilar, ele vai, não é, aquilo vai ser significativo, aquilo vai afetar ele, não é, na medida que ele está aberto, vamos dizer assim, né, para a busca da compreensão daquilo que tu estás me dizendo, né? Que a gente não vê muitas vezes aí, né? Mas eu acho que, então, isso aqui é um ponto que eu queria destacar. A outra... É muito mais para comunicação, né? Na verdade. Então, como é que isso... Bom, a outra, aí na sequência da frase, diz assim, como existe uma grande heterogeneidade de perfis de aprendizado dentro de uma turma, educadores e gestores, aí quero ver se eu entendi, tá? Podem utilizar essa informação para alocar alunos com perfil semelhante em um mesmo grupo e preparar de forma mais adequada a aula. Aqui eu queria entender se esse grupo é um pequeno grupo na aula ou mesmo uma turma,
não é, com perfis semelhantes, tá? Eu acho um pouco difícil de sustentar isso, tá? Eu acho por vários motivos, né? Tem um autor, o Vygotsky, né, que é no campo da psicologia, da pedagogia, vamos deixar assim, né? Então, ele trabalha com a zona de desenvolvimento proximal, tá? Então, justamente por valorizar a questão da diferença e da diversidade. Inclusive, não é, talvez até viver, grosso modo, essa possibilidade, né, de quem sabe ensina, de quem não sabe aprende, né, entre os alunos diferentes. Tem pesquisas, inclusive, que avaliam a dimensão da localização, da dimensão geográfica das escolas, né, favorece a aprendizagem ou não, dependendo do contexto, da dimensão geográfica. Claro que isso se combina com outras variáveis, sobretudo o capital socioeconômico das famílias, a estrutura do bairro, as formas de lazer que o bairro oferece, né, de interação cultural. Muito fácil falar para quem, vamos supor, não é, mora no centro, quer dizer, a dimensão geográfica favoreceria a interação com museus, por exemplo, né, para quem mora na Restinga, a esperar que a criança tenha algum hábito. Aí tem outras variáveis, né? Escolaridade dos pais, enfim, não vou nem falar nisso. Mas, então, a dimensão geográfica, o acesso a bens públicos, proximidade ao hospital, né? Enfim, de vários equipamentos públicos mais ou menos culturais. Então, essa questão da diversidade é um elemento, em meu juízo, até para conectar com aquela ideia de ampliação, né, da capacidade interna de interagir com a complexidade do mundo que a gente vive, né? Mais ou menos próximo, mais ou menos virtual. Então, acho que isso é um elemento que eu queria trazer para a gente poder conversar um pouco sobre isso, né? E sob pena, às vezes, isso pode ser mal interpretado, inclusive, né? As pessoas podem dizer, olha, não, estão segregando por conhecimento, né? Tu sabe que a gente tem razão. Não, isso até foi. Você está me lembrando até da conversa que eu tive com o próprio Felder, né? Foi assim, quem desenvolveu inicialmente para o público da engenharia, para o ensino superior. E eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, tá, mas então nós separamos grupos, né, turmas ou grupos com perfis diferentes, e isso é ao contrário. É importante manter a diversidade. Porque a educação se fala assim, né? Você está comentando diferentes opiniões, diferentes perspectivas, formando um conhecimento coletivo. Então, sim, mas a ideia, eu acho assim, né, pai, tentando ser bem honesto com o que nós fizemos aí, a ideia foi assim, como nós estava pensando nesse artigo, principalmente em ensino corporativo, em que, né, daí nesse mundo demanda uma certa eficiência de tempo, ou seja, aprender mais rápido em menos tempo, né? E aprender de forma com mais qualidade, mais profunda, aí, nesse caso, teria uma divisão nesse sentido, de grupos com um determinado perfil, indo para uma turma, diferente de outra turma. Quando a gente fala de ensino médio, eu acho que essa dimensão que a gente está conversando agora, né, formação de cidadania e tudo mais, aí não cabe esse tipo de pensamento. Então, acho que talvez ficou confuso, quando nós escrevemos esse ensaio, na ocasião nós estávamos em mente o ensino corporativo, né, pai? Você me lembra? E eu acho que isso talvez enviesou, porque eu concordo plenamente contigo. Não dá para segregar, né, as turmas. Talvez fosse o caso de precisar um pouco a escrita, tá? Eu acho que talvez seja isso, e até pontuar isso que tu está me dizendo agora, não é? Para efeito de um objetivo mais ou menos específico, não é? Então, como tu identificou que um grupo tem um ritmo de aprendizagem próprio, tem, né, um capital cultural mais ou menos similar, bom, então, para esse grupo profissional aqui, nós vamos pensar esta atividade específica de formação. E para aquele grupo que tem... Eu não caracterizo... É bem isso, né? Características diferentes, né? Nem melhor, nem pior, nem maior, nem menor. Quer dizer, características diferentes. Tu pensa uma atividade pedagógica de aprendizagem condicionada à característica do grupo, né? Eu acho que aí sim fica um pouco melhor.
porque, do contrário, a gente fica vulnerável, né, a algumas críticas nesse sentido, tá? Eu acho que tem que cuidar isso, né? Enfim, na minha opinião, né? Não, a ideia aí, se me permitem, é assim, aí na minha interpretação, né? Quando está se afirmando que tu tens assim, uma turma heterogênea, né? Ou seja, é um grupo lá de 20 pessoas, claro, não são iguais, né? Cada um é cada um, e cada um tem suas preferências na forma de aprender, né? Agora, assim, ó, passando um pouco a forma de aprender, vou superar esse troço, a forma de aprender, eu vou entrar num conceito aqui que é importante daí, ou em sala de aula, ou mesmo em ensino à distância, que é como tu consegue manter, ou de que forma tu consegue facilitar que a pessoa se mantenha focada, que eu tenha a atenção da pessoa para aquilo que eu estou comunicando, né? Porque é muito comum, mesmo numa sala de aula, a gente percebe, tem aluno que está dormindo, tem aluno que está no celular, tem outro que está disperso, e tem 2 ou 3 prestando atenção. Mais no celular do que dormindo. Isso, hoje em dia, antes era dormir. Mas é incrível isso, né? Então, a ideia do perfil de aprendizado é tentando identificar, na medida que o cara é mais visual, é mais auditivo, está mais para interativo, tá, é que tipo de estímulo, né, sensorial eu devo desenvolver, né, para aquela pessoa, para que ela mantenha a atenção, que ela não perca o foco. Se ela vai aprender, aí é outro problema. Eu quero, no primeiro momento, eu não quero perder, eu quero engajar a turma. Então, nesse sentido, não é o conteúdo que muda, é o formato do conteúdo que muda. Então, é o mesmo conteúdo em formatos diferentes. Ou seja, eu vou comunicar, vou oferecer um conhecimento, um jeito de oferecer é conversando. O outro é mostrando sobre o mesmo conhecimento lá o vídeo do Paulo Freire. O outro é, de repente, uma entrevista, um podcast, não sei o quê, que certas pessoas se ligam mais nesse tipo de comunicação do que na outra. Tem outras que preferem realmente pegar um texto. Eu estou num momento aqui que eu quero ler, eu não quero ficar ouvindo baboseira e tal. Tá? Então, é nesse sentido, de capturar a interface, vamos dizer assim, preferencial do momento. Né? Deixa eu te interromper. Mesmo depois mudar a forma. Bem rapidinho. Não, eu elaborei aqui mentalmente, né? Não é um mapa mental, mas é um gráfico mental. Depois eu te mostro que eu estou fazendo isso com o teu curso lá, depois eu mostro na prática como é que é. Ótimo, ótimo. Não, mas eu acho que tem uma utopia pedagógica da gente construir um currículo por aluno, ok? Sim. Então, seria o mesmo conteúdo para todos, mas a forma de apresentar, não é, vai assumir dimensões tão particulares que se conectam especificamente no limite com esse aluno, com aquela aluna, etc, etc. Então, graficamente, uma apresentação mais geral do tema da aprendizagem, né? Um núcleo na sequência, uma esfera na sequência, onde trabalharíamos, não é, em pequenos grupos, com características mais ou menos próprias, né? Sempre com essas características, né? Com uma membrana permeável, não é? Porque é muito difícil trabalhar, inclusive, com categorias absolutas, não é? E tal, mas tem que permitir sempre uma permeabilidade com o meio, né? Uma ideia de fluxo e não de fixo. Sim, até porque esse diagnóstico não é uma coisa precisa. Então, eu estou imaginando isso, né? Estou imaginando isso, a questão, uma esfera mais ampla, uma esfera dos pequenos grupos e uma esfera bem menor do indivíduo, né? Então, aí eu acho que caberia isso, seria interessante explorar, não sei, eu já li isso da questão do currículo por aluno, eu teria que lembrar no dia que eu li, tá? Mas eu não vou lembrar agora. Mas essa é uma ideia que me ficou, né? Aquela ideia que
que eu apreendi comigo, né? E que é a grande preocupação. Como é que tu garanta que todos aprendam? Isso. Né? Que Isso. todos. Então, essa variação dos formatos, qual é o ideal? Tanto que o exercício que eu estou fazendo agora, baseado aí na última disciplina que eu fiz contigo, justamente essa. Eu tenho mesmo, na medida que tu apresentou um vídeo para nós, eu busquei outros meios que abordam o mesmo conteúdo, né? Porque, na verdade, para o aluno, aí entra um pouco naquele negócio dos complementares, tá? O pessoal nunca dá bola, né? Leituras complementares, nunca tem tempo para fazer as leituras complementares. Mas, no fundo, assim, tu sensibiliza o aluno pela via preferencial dele. Mas isso não exclui que ele assista às demais formatações, vamos assim, do mesmo conteúdo. Uhum. Isso deve, que um autodiagnóstico realmente pode ter um viés de erro aí forte, e muitas vezes não é nem erro, a pessoa não sabe mesmo, não, hoje eu estou num dia diferente aqui, não estou mais para isso, estou mais para aquilo. Então, o ideal é instrumentalizar e facilitar a vida do professor, para que ele tenha esse mecanismo de diferentes formatos, porque a chance de comunicar e de sensibilizar o aluno, explorando o mesmo conteúdo em diferentes formatos, amplia. E isso amplia tanto em termos de aproveitamento, como em termos de engajamento, porque eu posso ter uma segunda etapa da minha dinâmica pedagógica, vamos dizer assim, né? Que é confrontar, no bom sentido, né, ou discutir entre essas turmas, entre aspas, só agora vamos discutir o assunto. Aliás, é uma dinâmica que tu usa bastante, assim, agora vamos debater isso aqui, né? Então, tu imagina aquele pessoal que viu o vídeo e o pessoal que leu um polígrafo, né? Leu uma apostila lá. E agora vamos discutir, vamos ver a percepção do pessoal que leu o material, que provavelmente é de outro autor. Então, isso enriquece o debate e o aprendizado sobre um conteúdo. Quer dizer, em tese, essa era a intenção que está por trás desses diferentes formatos. Quer dizer, é manter o foco, manter a atenção no primeiro momento e seduzir o cara para assistir outras formas que exploram o mesmo conteúdo, né, no sentido de buscar um engajamento e o debate entre a turma. Não, até pode ser, pode orientar numa mesma turma, determinados grupos, e dar tarefas diferentes para cada grupo. Isso. E são usando a linguagem do Moodle, tá? São atividades, é a mesma atividade. Uma é vídeo, outra é podcast, mas é a mesma atividade. Mas uns vão assistir o vídeo, outros vão assistir o podcast. Mas depois nós vamos trocar ideias aqui. Isso, ou até mesmo, né, no caso do artigo, só para ressaltar o que o pai está comentando, por exemplo, tem um vídeo, né, e o Moodle, esse curso que nós pegamos especificamente para esse artigo da UERGS, para usar o Moodle, eles se valem de muitos vídeos. Então, tem um vídeo, a gente detecta que tem alunos que preferem leituras, e a gente simplesmente pegou, por exemplo, só vocês verem, para ter uma materialização do que a gente está falando. Eu gosto sempre de pensar em aspectos práticos, né? Então, por isso eu tenho maneira de compartilhar a tela. Ó, por exemplo, aqui tem um vídeo, tá? Sim, mas o que eu estou falando é prático, tá? Não, sim. É que para mim é um pouco... é que para mim tem eu sou um pouco lento com essa questão, mas daí Mas sim, com certeza, não exclui a prática. Mas na UERGS, nesse caso, o que nós fizemos? Só para... Não se preocupa, Paulo. A prática de pensar é uma prática, viu? Sim, não, tem razão. Mas só para... Dentro do que nós temos na UERGS, né? Então, ó, esse vídeo aqui é um vídeo curto, de 3 minutos, e essa moça aqui fala uma introdução ao curso, né? Então, a gente só incluiu, né, no vídeo algumas frases, né? Em tempos diferentes, a gente botou uma frase. Para quem prefere ler, tu vai ter um resumo do que ela falou, as informações essenciais aqui. E dentro do que nós fizemos para esse artigo, né, isso foi uma prática, né, uma alteração que nós fizemos no conteúdo, para contemplar outros perfis, né, e engajar mais as pessoas.
Dentro disso, só vou parar de compartilhar rapidinho aqui, dentro disso, para o artigo nós temos 6 variáveis que nós pegamos para poder conciliar, porque está dentro da discussão, tá? Que a gente está tendo. Só parar a apresentação. Paulo, só um segundo. A gente não colocou teto, tá? É. 10 horas? 10 horas, tá bom para vocês? 10 Pra mim, horas. porque eu tenho outro... Não, Imagino que vocês também, né? Imagino. A gente vai longe. Ele me chamar, hein? Tá. Não, eu também tenho que sair. Só para o artigo, tá? Nós temos a idade dos alunos, porque assim, o que nós vimos no artigo factualmente? Nós vimos que essas pequenas mudanças na forma do conteúdo, não segregando em grupos, simplesmente conhecendo quem são os perfis, incluindo coisas no conteúdo que contemplem todos os perfis, e isso gerou significativamente um engajamento maior no curso. E a gente sabe disso porque o tempo que as pessoas demoraram para executar o curso, quando tiveram todas essas alterações, foi muito menor mesmo, e com um N, Virgínia, isso é interessante, um N muito pequeno, viu? Um N de 20 alunos já deu, se a gente ampliasse esse N, eu tenho certeza, assim, estatisticamente eu assumo que a separação vai ser maior ainda. Então, realmente tem uma eficácia, nos parece, nesse sentido. Só um parênteses. Então, na hora da argumentação, por óbvio, tem que considerar o N, ok? Quer dizer, não permite grandes generalizações, mas manifesta, mas revela indícios, tá? Eu acho que isso, com cuidado, porque alguém pode dizer, não, mas você não é significativo, 20 alunos, né? Alguém vai dizer isso, né? Se tu te vai. Mas eu acho que o fragmento também faz parte da realidade. Tá? Então, são indícios. Desculpa, era só isso. Né? Não, ótimo. Isso é uma dúvida que eu tenho, eu não sou muito bom em estatística, então eu tenho uma colega minha, que é da FURG, é da professora de estatística para as engenharias, ela que está ajudando, ela está fazendo. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente fez eu acho que como não é paramétrico as nossas amostras, a gente fez uma análise, que eu não sei qual foi exatamente, mas, né, com o respaldo dela, como estatística ela fez, e viu que estatisticamente esse grupo que teve acesso a essas alterações no curso, realmente tiveram engajamento maior, porque acabaram em muito menos tempo. E aí o que a gente quer mostrar agora, que eu estou esperando o retorno dela, já devia ter vindo, até perguntei para ela em que pé está isso, mas ela quer mostrar que as outras variáveis que eu vou falar para vocês, elas não interferiram nesse resultado. São independentes. O engajamento foi unicamente pelas nossas inclusões e as nossas diversificações do conteúdo, que é bem o que a gente queria mostrar. Mas quais são as outras variáveis? Eu vou mandar para vocês o banco quando estiver pronto o banco de dados. Mas a idade, o gênero, daí, Virginia, vê o que tu acha que são variáveis que são cabíveis, né? Isso é o que nós coletamos junto ao Hermes, tá? Por são as variáveis que nós temos agora. Eles fazem um questionário prévio antes de iniciar o curso. Então, a gente capta essas variáveis nesse questionário. Idade, gênero, escolaridade, experiência com a plataforma. Eles têm uma pergunta, assim, se tu já usou Moodle, se tu usa com frequência, ou se tu usou no passado, ou se tu nunca usou. Para ter uma ideia do nível de conhecimento que a pessoa já tem previamente antes de fazer o curso. Motivação para aprender. Então, eles perguntam por que tu está aprendendo? Né? Tu quer simplesmente ter o conhecimento, ou tu quer usar um curso, tu quer fazer um curso, tu quer produzir um curso, tu quer participar de um curso. Isso tem demandas urgentes ou não. Né? Tu está usando esse conhecimento que tu está adquirindo aqui no curso para algo que tu precisa fazer para ontem, né? Tu tem algum objetivo já em mente? Então, eu acho que são essas as variáveis que a gente está pegando para tentar casar com o engajamento dos alunos. Porque, claro, é de esperar que quem tem uma necessidade maior de aprender vai ter um engajamento maior porque realmente está querendo aprender porque quer usar. Né? Tem uma motivação inicial, né? Isso. Então, são essas 6 variáveis que nós temos já adquiridas e que a gente está tentando estatisticamente fazer uma regressão logística, que ela chama, para ver se algumas delas estão influenciando também nesse engajamento. Em tese, deveriam. São as variáveis dependentes e independentes. Né? Exato, isso. Então, eu vou tentar arrumar o banco de dados essa semana, estou dependendo dela, mas eu vou mandar para vocês também, tá? Porque esse banco de dados e os resultados que eu vou mandar também, as análises estatísticas, vão direcionar aquele ensaio, com uma escrita mais concreta. Mas só queria dizer isso porque eu acho que é interessante, né? Onde a gente está na parte estatística, eu acho que vai influenciar todo o resto. Já deixa eu antecipar algumas não é preocupações, mas coisas que eu acho para o âmbito da escrita são relevantes, tá?
Então, né, essa dimensão metodológica, né, de quanto nós vamos inserir, então, se fosse um artigo tipicamente ensaio, né, lá na introdução tu antecipa, lá numa frase, olha, esse não tem a pretensão de ser abrangente, nem nada, é uma... Não é conclusivo, né? Não é conclusivo, e ele trabalha com dados secundários, ou com revisão de bibliografia, enfim, a gente, né, tal. Quando a gente insere dados empíricos, então a gente tem que ter um cuidado de apresentar para o leitor, sempre a preocupação do leitor, né? Porque o leitor não sabe onde fez a pesquisa, que método foi utilizado, não é? Em que estágio está essa pesquisa, não é? São resultados provisórios ou permanentes, ou já concluídos ou não. Então, tudo isso tem que explicar, tá? Porque considera-se sempre que o leitor é um ignorante em relação ao que tu pretende dizer, né? Ele não sabe nada. Então, tu tem que explicar, olha, esses dados foram coletados dessa forma, foi um curso que foi ministrado de tanto a tanto na instituição tal, tudo tem que dizer, tem que detalhar, explicar, então, descrever, né, o processo metodológico na medida do necessário e do possível, fundamentar, inclusive, né, quer dizer, se baseou em que autores para assumir essa estratégia metodológica, e tudo mais, né? Quem é que ampara isso e tal. Então, eu te anteciparia isso, é uma preocupação que eu tenho, né? Sim. Tu sabe, até pai, pensando nisso, eu pensei se vocês me autorizam, eu pensei em fazer um grupo de WhatsApp, eu sei que a gente já está cheio de grupos, mas um grupo para esse artigo. Porque o que acontece, Virgílio? Tem junto, além de nós, que já estamos... Tem mais pessoas. Tem o pessoal da UERGS, tem pelo menos 3 professores da UERGS que provavelmente vão participar da publicação, e eu acho que provavelmente eles vão ser as pessoas que vão estar gerando toda essa informação mais minuciosa sobre coleta, porque eles que fizeram isso. Então, eu acho que numa outra reunião, talvez a gente pode ter um grupo maior. É um pessoal bem legal, né? Tem uma professora um pouco mais acelerada, assim. Deixa eu fazer uma sugestão. Em que pese que eu acho que a gente pode até já pensar, vamos pensando aí em data aí, né? Que agora as datas o tempo vai ficando mais Agora apertado, né? Final de ano o mundo acaba, como se diz. Mas talvez a gente pudesse combinar até um encontro presencial, né, para a gente conhecer as pessoas, né, em carne e osso e tudo, e tomar um café, não sei, enfim, ou outra oportunidade, enfim, aí a gente vê como é que a gente faz. Né? Pode ser também na casa de alguém, ou num local público, um café público, não sei. A gente pode combinar isso, o que fica melhor para vocês, mas seria interessante, né? Porque isso também, um encontro presencial, aproxima as pessoas, né? Cria vínculos, né? Não conhece eles presencialmente ainda, né? A gente Não, eu acho o seguinte, que a gente tem um belo gancho que a UERGS agora acaba de entrar na nova sede, né? Que era ali o antigo Cientec. Eu tenho curiosidade para ver como é que ficou aquilo ali. Não é ali na Perimetral, é isso? É na Washington Luiz, isso, atrás da Perimetral. Isso. Eu vi a placa lá, eu vi a placa. Cientec, isso, era a antiga Cientec. Então eles saíram aqui da agronomia? E não, eu acho que não saíram ainda, tá? Mas estão fazendo um campo central, vamos dizer, que antes eles não tinham, né? Agora ali virou uma espécie assim de central da UERGS, tá? Mas eu acho que eles vão continuar com a estratégia de ter postos avançados, assim, principalmente para o interior do estado, né? Que eles têm bastante. Não, interessante. Mas pode ser, sei lá, né? A gente saber também, né? Não, a gente pode até... em relação ao web, assim, o que eles estão pensando de futuro, né? Não, e eles gostam também de quem não gosta de mostrar a sua casa nova, né? Então, Não, vocês poderiam ver com esses professores, né? Um espaço, então, e a gente combina o dia. A gente pode sair daqui hoje com uma data indicativa, né? Eu vou pegar minha agenda. Sim. É por isso que eu preciso fazer o grupo, mas eu vou falar com a Adriana, que é a... a Adriana ela já tinha convidado, só que ela disse, eu não sei quando é que vai estar pronto aquilo lá. Mas agora a gente viu que já está... Pode ser agora na antiga sede, mais adiante a gente faz lá, enfim. Isso. Eu sei que... Bom, mas aí nós viajamos, acho que dia 20.
21, mas aí já é realmente véspera de Natal. Eu não, aquela última semana, sem chance. Certamente. Eu também viajo dia 22, eu viajo dia 22. Hoje são 28, né? Nós temos essa semana. Talvez até dar um tempo para tu trabalhar, vocês trabalharem, né? Sim. Nesses ajustes, essa inserção de dados e tal. E aí vocês, um pouco antes da reunião, remeteriam para nós, o coletivo, e aí a gente poderia, não é, ter um tempinho para dar uma lida, não precisa ser muito tempo, enfim, 2, 3 dias antes. E até porque a gente já se familiarizou com, né, e eu te pediria, para vocês, se vocês conseguissem tentar organizar não é, essas temáticas, até por 2 ou 3 temáticas, pode colocar no mesma sessão, em meu juízo, né? Essa questão, organizar mais as ideias ali, né? Ô, Virgílio, tu teria como nos mandar isso, porque tu falou que tu tem costume de botar no computador e escrever no... Tu tem como mandar isso escrito para mim facilita bastante, assim, Não, tá bem, eu vou te pedir um tempo nessa semana, então, para eu poder me organizar, tá? Me cobra, se eu demorar para te mandar, me cobra, pode me cobrar. Tá? Me cobra, sem problema, tá? Mas a gente poderia, então, fazer daquela semana, no dia 12 ao dia 16. Eu acho que é uma boa semana. Aí fica esse como indicativo, aí vocês falam com os professores. Não deve para o ano que vem. Hein? Se não deve, fica para o ano que vem. Eu, em princípio, dia 15 de fevereiro, de janeiro, estou trabalhando já. Tá? Tá bom. Esse rico calendário da URGS. Pois é, né? Tá tudo torto, né? Cara, eu fiz a aula semana passada, segunda passada, tava um calor desgraçado. Eu também sou a dor. Os alunos, tinha uma aluna, gente, não vão dormir. A aula deve estar muito ruim. Baixa a pressão da gente, né? Isso, aí pensando, à noite? À noite. Só que eu fico no prédio de salas, onde bate sol a tarde toda. Fica a parede, fica que é um... Sim, ó, e aí não tinha a janela aberta, tudo, ventilador, cara, barulheira de ventilador, aí as condições de trabalho da docência. Então, enfim, né? O pessoal tem que estar muito afim mesmo. Ir lá para o campus, né? Um transporte que é uma merda. Também. Ainda com risco de ser assaltado. Tudo, né? As condições conspiram contra. Então, do dia 12 ao dia 16, vocês combinam com os professores da UERGS, talvez 1 ou 2 alternativas, né, para a gente ver como é que... Né? Primeira alternativa e segunda, né? Eu podia ter tal turno do dia 14, né? Ou amanhã, ou à tarde do dia 15, não sei. Para eu poder... Eu prefiro sempre na quarta. A quarta, para mim, é um bom dia. Que dia cai do mês, isso? Quarta-feira? Quarta é dia 14. Dia 14, tá. Indicativo, né? Né? Eu tenho alguns turnos, né? Que a segunda eu não gosto porque eu tenho aula, né? Eu sempre reviso a aula, tudo, né? Mas quarta é um bom dia, sexta pela manhã, quinta pela manhã. Então, bom, assim, nós vamos fazer um contato com o pessoal da UERGS, até para também botar eles a par, são um pouco desatualizados do artigo, né? A gente pode conversar sobre isso. E aí a gente faz o que tu acha? Posso fazer um grupo ali, pra gente ter tranquilo, uma combinação. Claro. Se não centralizar tudo em mim, eu acabo, né? Tranquilo. E depois até a própria combinação do dia, a gente pode... Isso, podemos fazer por lá. Tá. Então, assim, eu vou estar trabalhando no banco de dados para finalizar. Eu posso mandar para vocês quando estiver pronto, né? Com as análises estatísticas prontas, contactando o pessoal da UERGS. Daí eu aguardo vou te cobrando eventualmente as suas considerações e vou atualizando o pessoal da UERGS para a gente fazer um grupo e poder estar... Acho que esse é um caminho bom mesmo. Não, acho que está bem, é isso. Né? Beleza. Legal. Bacana. Senhores, então... Ficamos por aqui. Tá bom, eu estou com a gravação. Então, eu tenho um canal no YouTube, então logo eu passo o canal do YouTube, eu passo o link também para vocês, tá? A gente tem acesso. Aí até para mandar também para o pessoal... Isso, dar uma... assistir e tudo, né? Isso. Está bem, né? Isso, então, gente, então é isso, tá? Boa semana para vocês. Obrigado. E a gente vai
se falando ali pelo WhatsApp. WhatsApp, tá? Falou. Beleza, Abração, gente. bem. Tchau, Até tchau. mais. Até mais.